Já finalizando a carreira, eu venho aqui na última alça, prendo com um ponto baixo, faço 3 correntes, vou nessa terceira corrente que iniciei e prendo com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a carreira de número 34. Na alça de 5 correntes, fizemos 5 pontos altos e meio, separados por correntes. No bloco de 3 pontos altos e meio, continuamos fazendo 3 pontos altos e meio, entre eles, sempre 3 correntes no início, 3 correntes depois, presas por um ponto baixo, ok? Para começar agora a carreira de número 35, eu vou passar para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir 3 correntes e fazer mais 2 pontos altos e meio. Então, ficando assim. Os 3 pontos aqui no ponto do meio do bloco. Agora, faço 3 correntes, passo para a alça e prendo com um ponto baixo. Agora, eu vou passar aqui para esse leque de 5 pontos e vou fazer no primeiro ponto alto e meio, faço aqui um ponto baixo em baixo relevo. Então, passo a agulha antes do ponto, volto aqui atrás e conduzo o fio. E aqui eu vou formar um ponto baixo em baixo relevo. Vou fazer agora 3 correntes. Vou no próximo ponto alto e meio e vou prender com um ponto baixo em baixo relevo. Faço 3 correntes, vou no próximo ponto alto e meio e prendo com um ponto baixo em baixo relevo. Mais 3 correntes, passo para o próximo ponto e faço um ponto baixo em baixo relevo. Mais 3 correntes, passo para o próximo ponto e faço aqui o ponto baixo em baixo relevo. Então, quando você faz o ponto baixo em baixo relevo, a parte da frente dos seus pontos na base vão se inclinar para frente e as alças vão ficar aqui um pouquinho para trás. Então, aqui nós trabalhamos 4 alças, ficando assim. Passo para a próxima alça antes do bloco de 3 pontos e prendo com um ponto baixo. Agora, vou fazer
3 correntes, vou pro bloco, no ponto do meio, vou trabalhar 3 pontos altos e meio. Então, fiz 1, 2 e 3. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, ficou assim. Vou passar aqui para o leque de 5 pontos. No primeiro ponto, faço um ponto baixo em baixo relevo. 3 correntes de separação, passo para o próximo ponto e prendo com um ponto baixo em baixo relevo. Mais 3 correntes, no próximo ponto, um ponto baixo em baixo relevo. Mais 3 correntes, no próximo ponto, um ponto baixo em baixo relevo. 3 correntes, no próximo ponto, um ponto baixo em baixo relevo. Então, se formaram as 4 alças, vou para a próxima alça antes do bloco e prendo com um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira, ok? Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui o último ponto baixo na última alça, faço 3 correntes e prendo com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciei. Então, finalizamos aqui a carreira de número 35. Nela, nós fizemos, no bloco de pontos, de 3 pontos, nós trabalhamos 3 pontos altos e meio aqui no ponto do meio. E tenho 3 correntes de um lado e do outro do bloco. E aqui no leque de 5 pontos, nós temos agora 4 alças que prendemos sempre com pontos baixos em baixo relevo. Ficou assim. Para fazer agora a carreira de número 36, eu vou subir 3 correntes, nesse mesmo ponto de base, trabalho mais 2 pontos altos e meio. Faço 3 correntes, salto o ponto aqui do meio. No próximo, eu vou fazer 3 pontos altos e meio. Ficando dessa forma. Faço novamente 3 correntes, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Agora, vou passar aqui para essas 4 alças. Na primeira alça, faço um ponto baixo. Faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. 3 correntes na próxima alça, prendo com um ponto baixo. 3 correntes na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, dessa vez, aqui em cima ficam apenas 3 alças. Passo para a próxima alça antes do bloco e prendo com um ponto baixo. Agora, vou fazer 3 correntes, passo para o bloco de 3 pontos, no primeiro ponto de base, vou fazer 3 pontos altos e meio. Faço 3 correntes, salto um ponto de base, no próximo, faço 3 pontos altos e meio.
faço 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. Nas 4 alças, eu passo aqui para a primeira alça, faço um ponto baixo, 3 correntes, vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Novamente, 3 correntes, na próxima alça, faço um ponto baixo. 3 correntes, na próxima alça, faço um ponto baixo. Então, formei as 3 alças, na próxima alça, antes do bloco, também faço um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Aqui, onde você tem um leque de 5 pontos, antes nós tínhamos 4 alças, agora são 3 alças. Aqui no bloco de 3 pontos, você vai fazer 3 pontos no primeiro ponto, 3 no terceiro, ponto do meio fica vazio. E 3 correntes aqui no meio, 3 correntes antes e depois dos blocos. Ok? Vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui as últimas 3 correntes, depois de fazer o último ponto baixo na última alça, e vou prender com um ponto baixíssimo aqui nessa terceira corrente que iniciei. Então, finalizamos aqui a carreira de número 36. Onde você tinha um bloco com 3 pontos, nós trabalhamos 3 pontos, 3 correntes e mais 3 pontos. Aqui, onde você tinha 4 alças, fizemos 3 alças, ok? Para começar agora a carreira de número 37, eu vou passar para o próximo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. Vou subir as 3 correntes, nesse mesmo ponto, faço 2 pontos altos e meio. Agora, vou fazer 3 correntes, passo para essa alça que tenho no meio entre os pontos e prendo com um ponto baixo. Mais 3 correntes, passo para o outro bloco, no ponto do meio, eu vou trabalhar 3 pontos altos e meio. Faço 3 correntes e prendo na próxima alça com um ponto baixo. Então, ficou assim. Agora, vou passar aqui para essas 3 alças e faço na primeira um ponto baixo. 3 correntes, prendo com um ponto baixo na próxima alça. Mais 3 correntes e prendo com um ponto baixo na próxima alça. Então, nessa carreira, vão ficar apenas 2 alças aqui no meio. Passo para a próxima alça, que tenho antes dos blocos de 3 pontos, e prendo com um ponto baixo. Agora, vou fazer 3 correntes. No primeiro bloco de 3 pontos, no ponto do meio, eu vou fazer 3 pontos altos e meio. Faço 3 correntes. Nessa alça entre os blocos, eu prendo com um ponto baixo e faço mais 3 correntes. Vou para o segundo bloco, no ponto do meio, vou trabalhar 3 pontos altos e meio. Faço 3 correntes, na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Então, aqui em cima dos blocos vai ficar dessa forma.
Nas alças aqui do meio, nas 3 alças, na primeira faço um ponto baixo, 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. 3 correntes, na próxima alça, um ponto baixo. Nessa alça, antes do bloco, prendo com um ponto baixo. Então, fica assim. Aqui nas alças, nas pequenas alças que você tem entre os blocos, vão ficar 2 alças. E aqui em cima do bloco, você vai trabalhar outros blocos aqui no ponto do meio, então ficam 3 pontos altos, 3 correntes, um ponto baixo na alça do meio, 3 correntes e depois o outro bloco. Então, aqui essa é a sequência dessa carreira. Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, vou fazendo aqui a última alça de 3 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo nessa terceira corrente que iniciamos a carreira. Então, ficou dessa forma. Nessa carreira, nós trabalhamos aqui nos blocos de 3 pontos, 2 blocos em cada uma lateral, e aqui no meio ficaram 2 alças presas por um ponto baixo. Nas alças pequenas, que tenho aqui em cima do leque de 5 pontos, dessa vez ficaram apenas 2 alças. Finalizamos a carreira de número 37 e vamos iniciar agora a carreira de número 38. Mais uma vez, eu vou trabalhar o meu bloco de 3 pontos aqui no ponto do meio. Então, vou passar para o próximo ponto de base fazendo um ponto baixíssimo. Inicio a carreira fazendo 3 correntes e nesse mesmo ponto, faço mais 2 pontos altos e meio. Faço agora 3 correntes, passo para a próxima alça e prendo com um ponto baixo. Mais 3 correntes, passo para a próxima alça, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, vou no outro bloco, no ponto do meio, e vou trabalhar 3 pontos altos e meio. Então, ficando dessa forma. Então, aqui nos blocos, você vai continuar tendo um bloco em uma lateral, outro bloco na outra. Aqui no meio, agora ficaram 3 alças presas aqui por 2 pontos baixos. Ficou assim. Depois do bloco, você vai voltar a fazer as 3 correntes, prende na próxima alça com um ponto baixo. Nessas 2 alças que você tem aqui ao meio, você vai passar para a primeira, faz um ponto baixo, 3 correntes e passa para outra alça, faz um ponto baixo. Prende com mais um ponto baixo na próxima alça. Então, aqui no meio, nessa carreira, você vai ter apenas uma alça. Vai ficar assim. Aqui se formou um pequeno abacaxi aqui ao meio. Ok? Vamos voltar agora para os blocos de 3 pontos. Então, faço 3 correntes, passo para o segundo ponto de base do bloco da carreira anterior. Então, aqui no ponto do meio, você vai fazer um outro bloco com 3 pontos altos e meio.
faz 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. Mais 3 correntes, passa para a próxima alça, prende com um ponto baixo. 3 correntes, passa para o próximo bloco, no ponto do meio, vai fazer 3 pontos altos e meio. Feito isso, você faz as 3 correntes, passa para a próxima alça e prende com um ponto baixo. Então, ficando dessa forma. Aqui, onde você tem as 2 alças, dessa vez nós vamos fazer apenas uma alça. Então, faz um ponto baixo na próxima alça, 3 correntes e prende com um ponto baixo na próxima alça. Passa para a alça antes do bloco e faz um ponto baixo. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira. Você vai fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, eu vou fazendo aqui a última alça de 3 correntes e vou prender nessa terceira corrente que iniciamos. Então, aqui finalizamos a carreira de número 38. Nela, nós temos aqui, em cima do bloco maior, os blocos de 3 pontos em cada uma das laterais, e aqui no meio ficaram 3 alças dessa vez. E aqui no bloco menor, onde você tem as alças pequenas, aqui se formou um pequeno abacaxi e aqui no meio ficou apenas uma alça, ok? Então, aqui temos finalizado a carreira de número 38 e agora vamos iniciar a carreira de número 39. Eu vou passar aqui para o próximo ponto de base, fazendo um ponto baixíssimo. Faço as 3 correntes e mais 2 pontos altos e meio. Feito o bloco, eu faço 3 correntes e prendo na próxima alça com um ponto baixo. Nessa alça do meio, vou trabalhar um ponto alto e meio e faço uma corrente. Faço um segundo ponto alto e meio e mais uma corrente. Faço o terceiro ponto alto e meio, uma corrente. O quarto ponto alto e meio, uma corrente, e o quinto ponto alto e meio, e prendo com um ponto baixo na próxima alça, ficando dessa forma. Agora, eu vou fazer as 3 correntes, passo para o próximo bloco, no ponto do meio, vou fazer um novo bloco com 3 pontos altos e meio. Então, ficando dessa forma. Depois de fazer aqui o bloco, dessa vez aqui na lateral dos blocos, nós vamos fazer diferente. Eu vou trabalhar nessa alça de 3 correntes que tem logo depois do bloco e depois nessa próxima alça antes do próximo bloco. Essa alça aqui vai ficar vazia. Então, vou fazer uma laçada. Nós vamos trabalhar aqui um ponto alto, unindo aqui as 2 alças. Eu vou pegar aqui a primeira alça e pego essa próxima alça antes do bloco. Então, passo a minha agulha aqui, conduzo o fio e aqui eu faço o ponto alto, ficando dessa forma. Vou passar já para o próximo bloco, essa alça daqui do meio vai ficar vazia.
Passo para o próximo bloco no ponto do meio, vou trabalhar um novo bloco com 3 pontos altos e meio. Então, vai ficar assim aqui nessa parte onde você tem um abacaxi. Vou passar agora aqui para essas alças que tenho no meio entre os blocos. Então, vou fazer 3 correntes. Na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Na alça do meio, faço um ponto alto e meio, uma corrente. Outro ponto alto e meio, mais uma corrente. Outro ponto alto e meio, mais uma corrente. Outro ponto alto e meio, mais uma corrente. E outro ponto alto e meio. São 5 pontos altos e meio. E no final ficam 4 correntes aqui no centro. Então, dessa forma. Vou na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Faço as 3 correntes, tenho o bloco com 3 pontos, no segundo ponto de base, você trabalha um novo bloco com 3 pontos altos e meio. Então, ficando assim. Agora aqui, para passar de um bloco para o outro, nós vamos unir essas duas alças. Então, vou fazer a laçada na agulha, pego aqui a alça que fica depois do bloco, salto essa alça aqui do abacaxi, ela vai ficar aqui sozinha, passo para outra alça que tenho antes do próximo bloco. Então, pego aqui, conduzo o fio, fiquei com as 3 laçadas e agora formo um ponto alto. Passo para o próximo bloco, sempre aqui no segundo ponto de base. Aqui eu já vou fazer um novo bloco de 3 pontos altos e meio. Então, essa aqui é a sequência dessa carreira, ok? Eu vou fazer a mesma sequência por toda a carreira e volto finalizando com você. Já finalizando a carreira, depois de fazer o último bloco, eu tenho aqui o espaço das 2 alças, onde vamos fazer o ponto alto, prendendo as 2 alças. Então, faço o ponto alto e venho aqui nessa terceira corrente que iniciamos a carreira e prendo com um ponto baixíssimo. Então, finalizamos a nossa carreira de número 39. Nela, aqui nos blocos maiores, nós continuamos aqui com um bloco em cada uma das laterais. Aqui no meio, 5 pontos altos e meio, sempre separados por uma corrente. E entre eles, 2 alças aqui de 3 correntes presas por um ponto baixo. Aqui onde nós tínhamos o abacaxi, nós fizemos a união das 2 alças com um ponto alto, certinho? Então, para começar agora a carreira 40, que será agora a nossa última carreira, aqui nos blocos, dessa vez nós vamos trabalhar agora com pontos baixos. Então, faço uma corrente e vou trabalhar um ponto baixo nesse mesmo ponto de base. Passo para o próximo ponto, também faço um ponto baixo. E no próximo ponto, um ponto baixo. Então, são 3 pontos baixos. Na alça, você faz 2 pontos baixos. Agora, eu vou passar aqui para essa alcinha de uma corrente, depois
do ponto alto e meio, depois do primeiro ponto alto e meio, vou passar para a alça e vou fazer aqui 2 pontos altos e meio, aqui dentro da alça. Passo para a próxima alça de uma corrente e faço 2 pontos altos e meio. Feito aqui, então, 4 pontos altos e meio, 2 em cada alça que tenho na base. Eu vou trabalhar agora 4 correntes. Volto aqui na terceira corrente depois da agulha, passo a minha agulha aqui por dentro, faço uma laçada, fecho as duas laçadas juntas, formando um picô. E faço mais uma corrente. Vou passar para a próxima alça de uma corrente que tenho na base e trabalho 2 pontos altos e meio. Passo para a próxima alça e faço também 2 pontos altos e meio. Na próxima alça, que tenho de 3 correntes antes do bloco, eu trabalho 2 pontos baixos. E aqui no bloco, são 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Então, fica dessa forma. Aqui no bloco, onde eu tenho aqui esse ponto alto, que fizemos para unir aqui as duas alças, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Então, passo a minha agulha aqui por trás, conduzo o fio e aqui eu faço o ponto alto em relevo. Então, fica assim, 3 pontos baixos mais 2, então, um total de 5 pontos baixos. Depois, 4 pontos altos e meio, 2 em cada alça. Aqui no meio, você tem uma corrente, um picô e uma corrente. Depois, mais 4 pontos altos e meio, os 5 pontos baixos e o ponto alto em relevo. Passo para o próximo bloco, trabalho 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Na alça, são 2 pontos baixos. Passo para a alcinha de uma corrente, aqui depois do ponto alto e meio, e você trabalha aqui 2 pontos altos e meio. Passa para a próxima alça e faz novamente 2 pontos altos e meio. Feito aqui, então, 2 pontos altos e meio, cada uma das alças, nós temos 4 pontos altos e meio nessa lateral. Aqui no meio, você vai fazer 4 correntes, volta na terceira corrente depois da agulha e forma o picô. Faz mais uma corrente, passa para a próxima corrente que tem na base e trabalha 2 pontos altos e meio. Passa para a próxima e faz 2 pontos altos e meio. Na alça de 3 correntes que você tem antes do bloco, você faz 2 pontos baixos em cima do bloco. São 3 pontos baixos,
um em cada ponto de base. E aqui nesse ponto alto que você tem entre os blocos que você prendeu as duas alças, nele você faz um ponto alto em relevo. Passa para o bloco e faz 3 pontos baixos, um em cada ponto de base. Essa aqui é a sequência dessa carreira. Você vai trabalhar a mesma sequência aqui por toda a carreira e vou voltar finalizando com você para arrematarmos o fio. Já finalizando a carreira, depois de fazer aqui o último ponto alto em relevo, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto baixo que iniciamos e prendo com um ponto baixíssimo, que eu vou cortar o fio. Retiro a sobra aqui da laçada. Trago aqui essa sobra para a parte de trás. Vou vir aqui na parte de trás, divido aqui o meu fio em duas partes. Eu vou pegar uma das partes, passo aqui por um ponto de base. Passo aqui por baixo. E agora amarro uma parte na outra, fazendo uma sequência de 3 nós. Feito isso, eu corto aqui a sobra. Vou vir aqui no meio do tapete. Nós temos aqui a sobra do primeiro fio, onde iniciamos. Vou passar aqui também por um ponto de base, uma das partes, dividir o meu fio também aqui em duas partes, passo uma das partes por baixo de um ponto de base, faço aqui a sequência dos 3 nós, e depois é só você cortar. Então, temos aqui o nosso tapete russo clássico já finalizado. Na última carreira, nós trabalhamos aqui uma sequência de 5 pontos baixos, 4 pontos altos e meio. Aqui no meio fica um picô entre ele, uma corrente de um lado, uma do outro. Repete a mesma sequência aqui na outra lateral. E aqui onde você tinha um ponto alto, unindo as duas alças, você faz um ponto alto em relevo. Ok? Depois de finalizado, lembrando que o seu tapete trabalhado com barbante número 6 e a agulha número 4 vai ter 97 centímetros aqui de diâmetro. Então, nós temos esse aqui trabalhado com barbante natural e esse aqui trabalhado com barbante vermelho. Então, você fazendo ele colorido também, ele vai ficar bem bonito, certinho? Então, finalizamos esse nosso projeto. Antes de finalizarmos, para você que ainda não se inscreveu em nosso canal, eu quero convidar você para se inscrever. Lembre-se de clicar no sininho das notificações para que você fique sempre por dentro de todas as novidades que vão aparecendo aqui no canal e também nos ajude a divulgar o nosso trabalho, curtindo as nossas videoaulas e compartilhando em suas redes sociais. O apoio de vocês é que faz com que o nosso canal permaneça ativo e que traga sempre novidades para vocês. Certinho, meninas? Então, nos vemos nas nossas próximas videoaulas. Beijinhos e até mais!